Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs do meu canal Interpretando a Bíblia. Graças a Deus, meus irmãos, por mais um vídeo no canal. E esse vídeo se trata do primeiro vídeo do ano, depois de 2 semanas aí ausente, mas graças a Deus estamos aqui. E eu quero desde já, primeiramente, agradecer a Deus e a cada um de vocês a quantos se inscreveram no canal. Já chegamos numa marca de mais de 200 inscritos, para a glória de Deus. E desde já eu quero pedir a vocês que estão assistindo este vídeo agora e que não é inscrito no canal, para que você venha se inscrever e fazer parte deste canal, para que você venha aqui por meio deste canal aprender a palavra de Deus de uma forma mais simples e descomplicada, simples e objetiva, para que você venha assim ler a palavra de Deus, meditar nela, estudar ela de uma maneira descomplicada. Como vocês estão vendo neste tema do vídeo, se trata de qual a diferença de ser cheio do Espírito Santo e ser batizado do Espírito Santo. Será que são a mesma coisa ou será que ela é diferente? Venha entender neste vídeo. Meus irmãos, e é de suma importância a gente aprender sobre este tema que está no canal. Porque se trata de um assunto muito interessante que vai servir de edificação para nossas vidas, pois é uma da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. E a gente vai aqui entender que será que tem uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo? Vamos analisar nas Escrituras, pois há opiniões e interpretações equivocadas sobre esse tema, onde muitos afirmam que há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. Mas, para não acharem que esta é a minha opinião e uma má interpretação, vamos olhar nas Escrituras. Abrimos nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo número 31, versículo 1 por diante. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Hu, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para esgatar, e em artifício de madeira para obrar em todo o lavor. Meus irmãos, aqui analisamos, isso é no Antigo Testamento, onde se trata da primeira pessoa que foi cheia do Espírito Santo de Deus nas Santas Escrituras. Um homem chamado Bezalel, a qual aqui conhecemos ao lermos estes versículos. A gente observa bem aqui nessa escritura que diz que ele foi cheio do Espírito de Deus. E quem é esse Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. E a gente observa algo interessante, que quando ele é cheio do Espírito Santo, ele automaticamente recebe os dons espirituais para fazer invenções, para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata e cobre, nos artifícios do templo, de toda a obra que vai servir para a glória de Deus. A gente observa bem que a Escritura diz que não há diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito de Deus para trabalhar em fazer invenções, trabalhar em ouro, trabalhar em prata e cobre. E a gente observa bem que quando ele é cheio, ele recebe os dons para fazer uma obra determinada para a glória de Deus. Então a gente aqui começa a observar que quando você é cheio do Espírito Santo, você é batizado. Você recebe esse batismo a partir do momento que você tem ele em sua vida. A gente vai analisar outras passagens bíblicas para poder confirmar que isto que está sendo falado neste momento não é equivocadamente. Vamos analisar Atos capítulo 2, versículo número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Observem bem que em Atos capítulo 2, versículo 4, quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, eles receberam os dons espirituais. Aqui nas Escrituras não diz que todos foram batizados no Espírito Santo, mas todos foram cheios. E quando vem a palavra cheio, automaticamente vem e falaram noutras línguas. Observe bem que esta passagem é idêntica à de Bezalel. Que quando essa Escritura diz que ele é cheio do Espírito de Deus, ele automaticamente vem carregado dos dons espirituais. Automaticamente você vai ver lá os dons espirituais citados nas Escrituras. E não é diferente de Atos. Quando a palavra de Deus diz que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. Então observe bem que quando você é cheio do Espírito Santo, significa que você está batizado no Espírito Santo, porque você foi cheio dele. E automaticamente, quando você é cheio, quando ele se aposta de você, ele traz consigo os seus frutos e os seus dons. Não todos, mas ele vai repartir, como dizem nas Escrituras, a cada um para o que for útil. Você vai receber um dom para uma obra determinada, assim como Bezalel recebeu e assim como os apóstolos de Cristo receberam naquele dia. As Escrituras dizem, meus irmãos,
que todos nós fomos batizados no Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer servos, quer livre, quer escravo. Todos temos bebido de um Espírito. Todos nós também fomos selados no Espírito, recebemos a marca de Cristo. E sem esse Espírito em nossas vidas, nós não podemos refletir a glória de Deus para os pecadores. Nós não podemos ser filhos de Deus sem o Espírito Santo em nossas vidas. Ora, se a presença do Espírito Santo de Deus não estivesse sobre as nossas vidas, quem seríamos nós diante de Deus? Observe bem uma coisa. Aqui existem duas pessoas. Este aqui não possui nenhum dom. Esse aqui é possivelmente inútil. Mas o outro que está à esquerda, ele possui dons em trabalhar em alguma área específica. Ele é bastante excelente, bastante útil em uma área. E quando esses dois se unem, o que significa isso? Ele foi cheio. Aquela pessoa que é útil em uma determinada obra, ela se uniu com a inútil. E quando a útil foi unida ao inútil, essa pessoa inútil, ela automaticamente se torna útil. Porque ela foi cheia, ela se uniu com a pessoa útil. Que essa pessoa útil é o Espírito Santo em nossas vidas. Nós automaticamente recebemos o Espírito Santo de Deus e somos úteis, somos cheios. E será que essa pessoa que se uniu com o inútil, ela vai trazer consigo os seus dons, todos os seus dons, todos os seus frutos, todas as suas personalidades, ou somente algumas coisas e deixa faltando as outras? Ou seja, será que ela vai trazer a sua personalidade, mas vai deixar faltando outras que faz parte da sua personalidade? Será que você vai ter que buscar ainda algo que aquela pessoa ela já trouxe quando se uniu em sua vida? Não. Não há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado. A partir do momento que nós somos cheios, nós somos batizados, porque quando o Espírito Santo vem se unir em nossas vidas, ele traz consigo os seus dons, os seus frutos, todas as suas personalidades. Então não tem o que se discutir. A própria palavra de Deus ela é clara em explicar isso. Que todos, quando receberam o Espírito Santo, foram cheios. A Bíblia não diz foram batizados, foram cheios. E quando diz foram cheios, a palavra diz que traz consigo uns dons, como está em Atos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E em Bezalel não é diferente. Enchi do Espírito de Deus e dei sabedoria, entendimento e ciência. Então não há uma diferença de ser cheio e ser batizado. Porque quando o útil se une com a inútil, ele carrega consigo, ele traz consigo todas as suas personalidades. Então quando ele traz, quando essa fusão acontece, recebemos toda a personalidade do Espírito Santo, meus irmãos. Então não tem o que se discutir. Aqui a gente observa que não há diferença. Quando é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? A partir do momento que nós se entregamos a Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Isso é claro também nas Escrituras. Os próprios apóstolos, quando aqueles povos que ficavam atônitos, maravilhados, querendo receber também, e quando os apóstolos estendiam as mãos e oravam por eles, eles recebiam, ou seja, eles tinham aceitado, e quando eles aceitaram, receberam o Espírito Santo de Deus e receberam os dons. A Bíblia é clara em afirmar isso, meus irmãos. É clara. Mas haverá pessoas aqui assistindo esse vídeo, não sei, mas eu vou explicar porque com certeza haverá pessoas que irão interpretar de uma maneira errada, afirmar aqui que estou dizendo que não precisa necessariamente você buscar os dons, porque se você receber o Espírito ele vai lhe dar. Eu não estou dizendo isso. A própria Escritura diz que, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Temos sim que buscar os melhores dons, mas isso não significa que eu e você iremos receber o Espírito de Deus e não vamos carregar, por meio do Espírito Santo de Deus, um dom espiritual. Você vai receber um dom espiritual. Eu vou receber um dom espiritual. Mas basta a gente procurar os melhores dons. A Bíblia não diz, procurai os dons, procurai os melhores. Se você tem um dom, procure um dom que existe melhor que esse seu que você tem. É isso que a Escritura diz. Então, meus irmãos, a gente vê aqui, através desse vídeo simples e objetivo, que não há diferença entre ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo. Espero que todos tenham compreendido, que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês e fazendo com que cada um de vocês sejam prósperos diante de Deus. Que Deus continue vos abençoando. Eu peço
carecidamente que todos deem like nesse vídeo, deixe aí as suas opiniões nos comentários de uma forma educada e humilde, que iremos assim rebater as escrituras de uma maneira saudável. Porque estamos aqui para isso, meus irmãos, para aprendermos as escrituras de uma forma humilde, de uma forma saudável, e não de ficar saindo discutindo, com raiva do outro porque um tem uma opinião e o outro tem a outra, um interpreta de uma maneira errada e o outro interpreta de uma maneira certa, e isso vai fazer com que os dois sejam desunidos? Não, jamais. Que todos nós possamos ser unidos, porque a palavra de Deus diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união e não em desunião. Que Deus continue vos abençoando no nome de Jesus.